Oi, gente, e aí, tudo bem por aí? Hoje, na entrevista da semana, o oftalmologista Nicolau Abraão Filho. E, claro, a gente vai falar sobre saúde ocular, hoje específico sobre acidentes oftalmológicos. Olá, doutor, prazer tê-lo aqui. Oi, Joana, obrigado, prazer é meu. Hoje eu vim falar com você e com o pessoal de casa sobre os acidentes oculares mais comuns, os riscos e o que fazer, né, quando acontecer. Certo. Agora, digamos, é um momento de maior preocupação, eu digo momento por conta de carnaval. O carnaval ele é um conjunto de fatores assim que aumentam os riscos, né, dos acidentes com os olhos. Aglomeração de pessoas, exposição ao sol, tudo isso aumenta mais. É uma época que faz com que aumente mais os acidentes com os olhos. Certo, então o principal objetivo hoje, então, é de certa forma passar medidas preventivas para a pessoa se divertir, só diversão e sem algum risco maior, né, doutor? Isso, uma forma de também se proteger, né, os olhos. A gente pode destacar quais que são os mais preocupantes? Olha, hoje, no geral, o que fazer quando você tem a entrada de algum tipo de produto químico, né, dentro dos olhos? Isso aí varia, desde água sanitária, detergentes no geral, produtos para piscina, até mesmo soda cáustica, a gente vê bastante no consultório. É importante nesse momento lavar com água corrente, tá? Não pingar nenhum tipo de colírio, colírio caseiro ou algum colírio desconhecido. Lavar bastante os olhos com água corrente, não coçar os olhos e procurar o atendimento oftalmológico em seguida. Outro acidente com os olhos bastante comum, nessa época do ano também, é a entrada de corpo estranho dentro do olho, né? O que a gente chama de corpo estranho? No geral, o glitter a gente pode levar em consideração por causa do carnaval, mas tem, né, poeira, fagulhas de ferro para os trabalhadores que trabalham em oficinas, trabalham em obras. É bastante comum. O que a gente pede, o que a gente orienta é que o paciente ele não tente retirar esse corpo estranho com algum outro objeto, né? Não coce os olhos e busque o atendimento oftalmológico o quanto antes também. Certo. Agora, a questão de alguma pancada, digamos, tá no meio da folia, dançando, e leva uma abraçada, alguma coisa assim no olho específico. Com relação aos traumas e a pancadas nos olhos, hoje tudo que envolve, né, esportes com bolas, essa época de carnaval, aglomeração de pessoas, então você pode ter uma cotovelada, pode ter até mesmo um trauma com a mão, com o dedo, é bastante comum. Pode levar a ter, né, sangramentos oculares, dependendo da gravidade, pode levar a ter uma quebra, uma fratura dos ossos que envolvem, né, o nosso olho, e o descolamento de retina também, quando a gente pensa também em quedas da própria altura. E o mais comum dentro dessas pancadas são os machucados da córnea. A córnea é essa capinha transparente que a gente tem aqui no meio do nosso olho, e ela é bastante sensível, então qualquer machucado na córnea gera bastante dor, a visão fica ruim, fica embaçada, o paciente fica com muita sensibilidade à luz. Aí nesses casos é imprescindível a avaliação oftalmológica e o oftalmologista avaliar o paciente, ver qual foi a gravidade dessa pancada, desse trauma e estabelecer o tratamento de forma correta o quanto antes. Certo, o tratamento o quanto antes. Se não for possível, por exemplo, ter o contato com o oftalmologista de imediato. De qualquer forma, não deve mexer em casa, não deve, buscar a pessoa mesmo se tratar. Não. Esses casos em que o primeiro contato seja a UPA, ou pronto-socorro, algum hospital, vá nesses postos de atendimento, o clínico geral vai avaliar,
vai chamar o oftalmologista que está de sobreaviso ou disponível para poder depois fazer esse atendimento especializado. Certo. Agora, nesse caso aí, voltamos a falar sobre a questão de pancadas ou então bolada. Pode ocorrer de um machucado, digamos, interno, de algo que não fique visível? Pode acontecer dos sangramentos, né, que existem devido aos traumas. A visão do paciente, ela já fica... O olho pode estar anatomicamente bem, não está vermelho, não está inchado, mas a visão pode piorar, tanto pelo sangramento dentro do olho ou pelo descolamento de retina. Aqui foi uma bolada, uma pancada que não foi diretamente, né, sobre o olho, mas foi nessa região periocular. Acontecem esses tipos de lesões internas, o descolamento de retina e os sangramentos. Isso tanto para criança quanto para adulto? Isso, e crianças, elas ainda são um grupo que a gente chama que é um grupo de risco, né? Então, tomar bastante cuidado em casa com as crianças, para elas não entrarem, né, manipular qualquer tipo de produto químico, deixar isso fora do alcance de crianças, objetos pontiagudos, não deixar isso à mostra, tomar esses cuidados em casa para evitar esses acidentes com as crianças. Mesmo essas espuminhas, que nesse período a gente vê bastante, tem que ter preocupação, cuidado? Tem que ter preocupação porque elas podem gerar um machucado na córnea que chama ceratite, né? E essas ceratites, quando elas não são tratadas adequadamente, demora a procurar o atendimento médico, pode evoluir aí para uma úlcera de córnea e aí o tratamento ele já fica bem mais delicado. E poderia ser evitado se o diagnóstico, o tratamento tivesse sido iniciado antes. Então, nesse caso específico de ceratite, qual que é a principal orientação para o pai ou responsável no sentido de observar? O que tem que ser observado? Bastante dor, né? Se for com a criança, ela vai queixar de bastante dor, ela não vai conseguir abrir os olhos direito, vai estar com muita sensibilidade à luz, até luz artificial quanto luz solar, e queixar que a visão, né, está embaçada. Mas a córnea, os machucados da córnea, tanto em adultos quanto em crianças, é comum ter a presença de dor. Então, de novo, aquela questão da gente reforçar, porque pode parecer algo simples, mas para a pessoa comum, para o profissional, já é visto de outra forma, sim, na maioria das vezes, né? Sim. E quanto mais cedo, né, antes o paciente tiver acesso ao oftalmologista e o tratamento, menores são as consequências. Certo. Bom, a gente começou falando específico do carnaval. Com relação ao carnaval, algum ponto mais básico a reforçar, doutor Nicolau? Olha, protejam os olhos, o sol, a exposição excessiva, a luz solar, ela gera uma queimadura na superfície do olho e essa dor, ela vem horas depois da exposição. Então, proteger, né, os olhos com a exposição da luz solar com óculos escuro, evitar abrir os olhos quando for mergulhar dentro de piscinas por causa dos produtos químicos. A aglomeração no carnaval, né, ela existe, mas a pessoa ficar atento, né, aonde ela está indo e também não se envolver em brigas para não ter o risco de levar uma pancada, né, no olho, uma agressão. Com relação à bebida alcoólica, as pessoas às vezes extrapolam um pouco, acabam tendo quedas da própria altura. Então, essas medidas, né, que no geral o paciente tomar, ele vai estar protegendo a sua saúde e a saúde ocular. E a gente quer que todos se divirtam, né, da melhor forma possível e, claro, com saúde. Com saúde, sem consequências. Tá bom. Bom, gente, hoje a entrevista da semana, né, especial com o Dr. Nicolau Abraão Filho, oftalmologista aqui na cidade de Catalão, e nós falamos de uma forma geral sobre cuidados com os olhos, cuidados que devem ser praticados, principalmente nesse período. Muito obrigada, estamos à disposição sempre. Eu que agradeço o convite e que venham os próximos encontros. É isso aí, gente. Nave o Leão, muito obrigada aí por estar participando e a você que está acompanhando também. Bom feriado
e com cuidado. Bom carnaval a todos.